Minha esposa diz que o casamento não está funcionando depois que nos mudamos para a cidade natal dela e as amigas dela disseram que existem homens melhores por aí, mas ela se arrepende do tipo de homem que encontra. Estou aqui para pedir conselhos à sábia comunidade do Reddit sobre a situação que está acontecendo na minha vida. Tenho 34 anos, sou homem e estou casado com minha esposa de 32 anos há 5 anos. No total estamos juntos há 8. Espero que essa informação ajude. Nos conhecemos em Chicago onde ambos tínhamos nossas próprias vidas. Ela trabalhava em vendas e eu em desenvolvimento de software. Tínhamos uma vida muito boa com um apartamento bonito, um grupo de amigos e tudo mais ou menos resolvido. Estávamos em uma fase feliz. Não poderíamos pedir mais. Mas há uns 7 meses as coisas começaram a mudar. Minha esposa começou a falar cada vez mais sobre sua cidade natal em Minnesota. Ela cresceu em uma comunidade pequena e unida, e embora visitássemos sua família algumas vezes por ano, nunca pareceu que ela quisesse se mudar para lá, mas de repente era tudo sobre o que ela falava. No começo eram coisas pequenas como sinto falta de como a vida era simples em casa ou seria bom estar mais perto da família agora que meus pais estão ficando mais velhos. Seus pais ainda estão com boa saúde, mas eu entendo. Não dei muita importância porque as pessoas ficam nostálgicas sobre onde cresceram e pensei que era só uma ideia passageira, não algo que ela realmente estivesse considerando. Mas eu podia ver o quanto significava para ela, então comecei a levar mais a sério. Amo minha esposa e quero que ela seja feliz, então comecei a pensar em como fazer isso funcionar para nós dois. Seus pais moram nesta pequena cidade e eu sempre gostei deles, mas sempre amei a energia e a vibração da vida na cidade. Isso era uma grande parte do porquê eu amava morar em Chicago, mas no final tivemos muitas conversas profundas sobre isso. Quanto mais conversávamos, mais eu conseguia entendê-la, embora não fosse fácil para mim imaginar deixar tudo para trás. Não vou negar que eu não era muito fã dessa ideia, principalmente porque sentia que era uma mudança enorme. Eu tinha medo de deixar tudo para trás, mas com o tempo pude ver o quanto ela precisava disso e não podia ignorar. Além disso, os aspectos logísticos eram administráveis. Meu trabalho oferece um modelo híbrido, então eu só precisava estar no escritório algumas vezes por mês. Isso tornava a ideia da mudança muito mais realista, mas ainda assim não tornava a ideia mais fácil. Depois de meses discutindo isso de um lado para o outro, finalmente concordei em nos mudar. Empacotamos tudo e nos mudamos para sua cidade natal em Minnesota. E foi aí que as coisas realmente começaram a se complicar. A mudança em si correu bem sem grandes problemas. Encontramos uma casa bonita a apenas 10 minutos dos pais dela. Não é tão bonita quanto o apartamento em Chicago, mas tem um jardim e mais espaço em geral. Minha esposa estava encantada. Ela se dedicou a se reconectar com sua família e velhos amigos, passando quase todos os dias com eles. Enquanto isso eu tentei me adaptar, configurei um escritório em casa e tentei encontrar meu lugar nesta nova comunidade. Não foi fácil. Eu me sentia como um estranho em uma cidade onde parece que todos se conhecem desde sempre. No fim de semana passado houve um festival local na cidade, algo muito importante por aqui. Minha esposa estava animada porque isso significava que ela veria algumas de suas melhores amigas do ensino médio. Ela não as via juntas há anos e dava para notar que ela realmente estava ansiosa por isso. Quando chegamos ela me apresentou a elas. Eram 3 e foram educadas o suficiente, mas mesmo assim pude notar que não gostaram muito de mim. Não consigo explicar exatamente, mas a vibe toda era estranha. Ontem minha esposa se sentou comigo para o que ela chamou de uma conversa, que foi o que virou meu mundo de cabeça para baixo. Ela me disse que suas amigas abriram os olhos dela sobre nosso casamento e eu não tenho ideia de como chegamos aqui tão rápido. Essas são pessoas que eu conheci uma única vez, literalmente uma breve apresentação em um festival. E de alguma forma nesse breve tempo elas decidiram que eu não sou bom o suficiente para ela. Segundo elas, minha esposa se contentou comigo quando vivíamos na cidade porque tinha medo de ficar sozinha. Elas também disseram que eu não me encaixo na comunidade unida delas e que eu não sou o tipo de homem com quem elas sempre imaginaram que ela estaria. O que realmente dói é que em vez de me defender ou rejeitar o que elas disseram, minha esposa me disse que ela está refletindo sobre isso e talvez elas tenham razão. Aparentemente os comentários delas a fizeram começar a pensar em coisas que ela estava ignorando em nosso relacionamento. E eu não sei há quanto tempo ela está acumulando essas ideias. Ela começou a listar problemas que nunca foram um problema antes. Que eu sou muito focado no trabalho, embora seja meu trabalho que esteja nos sustentando enquanto ela está entre empregos. Que eu não me esforço o suficiente para me enturmar com os amigos dela. Que estou aqui há algum tempo e mal conheço alguém. E essa realmente me doeu. Somos pessoas diferentes agora. Depois de 8 anos juntos ela me diz isso. E tudo por causa de uma conversa com amigas com quem ela se reconectou depois de muito tempo. Agora mesmo estou sentado no meu escritório em casa olhando para o computador escrevendo isso que parece ainda mais absurdo do que falar. Renunciei a tanto para fazer essa mudança, deixei meus amigos para apoiá-la e deixei a cidade que amava, Chicago, só para que ela pudesse estar mais perto de sua família. E agora ela está questionando se quer ficar comigo? Parece que pregaram uma peça cruel em mim. O que mais dói é que me sinto completamente pego de surpresa. Como alguém passa de estar feliz em um casamento para questionar tudo só porque algumas amigas antigas disseram algumas coisas em uma conversa. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar. Realmente preciso, mas agora mesmo nem sei o que pensar. Cometi um grande erro ao me mudar para cá? Nosso casamento não era tão forte quanto eu pensava? E se ela é tão facilmente influenciada pelas amigas? O que isso diz sobre nós? Sobre mim? É aqui que vocês entram. Alguém já passou por algo assim? Se tiverem algum conselho sobre o que fazer a seguir, eu agradeceria. Atualização.
Vim aqui em busca de conselhos e foi isso que obtive. Então muito obrigado por isso. Vocês não sabem o quanto eu valorizo algo assim. Estou praticamente sozinho aqui, então não tenho amigos ou alguém com quem conversar sobre isso pessoalmente. Minha decisão foi me sentar com minha esposa ontem à noite para outra conversa. Esperava que pudéssemos conversar e talvez encontrar algum ponto em comum. Infelizmente ela não pensava o mesmo. Eu disse o quanto estava magoado por ela ter deixado as amigas influenciarem sua visão do nosso casamento tão rápido e facilmente. Disse que me senti traído, especialmente depois de ter desistido de tanto para nos mudarmos para cá. No começo ela apenas me ouviu sem dizer muito, mas depois ficou na defensiva. Foi então que ela revelou mais detalhes sobre o que suas amigas estavam dizendo pelas minhas costas. Elas estavam impulsionando a ideia de que os verdadeiros homens de Minnesota são de alguma forma melhores do que eu. Pintaram a imagem do homem perfeito de cidade pequena, amante de atividades ao ar livre, social, envolvido em todas as atividades comunitárias possíveis, caça, pesca, treinador de ligas menores, o que for. Essas são as características que elas parecem pensar que são o ideal do que um homem deveria ser, especialmente para alguém como minha esposa que agora está de volta à sua cidade natal. E depois tem eu, sou desenvolvedor de software, gosto de videogames, ler escalada em coisas que até agora ela sempre soube e nunca teve problemas. Na verdade me lembro que ela me admirava por ter esses hobbies, me chamando de um homem que cuida de si mesmo. Ela sempre teve seus próprios interesses também e eu nunca tive problemas com isso porque ambos sabemos que é importante ter uma vida pessoal e espaço um do outro. Mas agora do nada eu não sou bom o suficiente porque não me encaixo nesse molde estreito e estereotipado que as amigas dela decidiram que é o certo para ela. Nem é o molde dela, é um que as amigas deram a ela. Quando tentei lembrá-la de que ela nunca teve problemas com as coisas que eu gosto e que sempre me aceitou como sou, sua resposta piorou ainda mais as coisas. Ela me disse que se mudar de volta para casa fez perceber o que ela estava perdendo, e então, como se isso não fosse suficiente, ela chegou a sugerir que talvez eu devesse tentar mudar meus hobbies e interesses para me encaixar melhor com as pessoas daqui. Foi aí que eu realmente perdi a calma. Eu disse a ela naquele momento que não vou fingir ser alguém que não sou só para satisfazer as amigas dela. Eu não me casei com elas. Uma coisa é te pedirem para se comprometer em um relacionamento, mas outra muito diferente é te dizerem para mudar quem você é para se encaixar em um molde que um terceiro mencionou. Esse não sou eu e eu não deveria ter que mudar por ninguém. Nem por ela e certamente não pelas amigas dela. Naturalmente essa conversa não levou a lugar nenhum produtivo. Ela disse que precisava de espaço para pensar e decidiu ficar na casa dos pais por alguns dias. Concordei em dar o espaço que ela pediu, embora neste ponto eu não saiba o quanto ela tem para pensar. Uma parte de mim está destroçada por termos chegado a isso. Tudo está desmoronando. E só porque as amigas dela lavaram a cabeça dela. Ou nem isso. Porque não acho que elas tiveram tempo de fazer isso. Ela simplesmente as ouviu e está decidida a jogar tudo por água abaixo se eu não mudar. Tenho que dizer que uma parte de mim está furiosa por ela estar deixando que as opiniões de pessoas que mal me conhecem ditem como ela se sente sobre mim e nosso casamento. Uma coisa é ouvir suas amigas, mas deixar que elas guiem seu relacionamento assim. Eu não consigo entender, simplesmente não entendo como algo tão importante como nossa relação pode ser tão influenciada por um grupo de pessoas que mal me conhecem e que certamente não têm meus melhores interesses em mente. Enquanto isso, tenho feito o meu melhor para cuidar de mim mesmo. Minha família, especialmente meus irmãos, têm sido ótimos em me dar apoio. Eles acreditam que ainda há esperança, que talvez isso não seja o fim, embora eu não esteja tão convencido disso. Ainda assim, agradeço a eles porque sem eles não tenho certeza se conseguiria pensar com clareza. Ainda estou aberto à possibilidade de que ela recapacite, de que perceba que o que está fazendo é absurdo e pelo menos me peça desculpas. Mas sendo honesto aqui, minha fé em nosso relacionamento está começando a cambalear. É difícil manter a fé em uma relação que não parece valer a pena. Se ela pode ser tão facilmente abalada pelo que outras pessoas disseram, então não sei se devo ter fé. Atualização 2. Os poucos dias que minha esposa disse que ficaria na casa dos pais se estenderam para mais de uma semana e isso só ajuda a piorar as coisas. Ela mal se comunica comigo e quando faz são mensagens curtas e distantes. Não estamos tendo conversas reais nem discussões sobre onde estamos parados. Não há nenhum esforço para resolver as coisas. É como se emocionalmente ela já não estivesse aqui e eu estou no limbo. Enquanto isso parece que as amigas dela estão aproveitando essa distância. Por quanto vi elas têm organizado noites das garotas e surpreendentemente apresentado homens solteiros do círculo social delas para minha esposa. Sim. Você leu certo, ela continua ficando na casa dos pais, mas sai com as amigas e conhece outros homens. Eu nem teria ficado sabendo disso se uma prima dela não tivesse entrado em contato comigo para me avisar. Pelo menos nem todas as mulheres desta cidade são tão ruins quanto ela. Essa prima e eu sempre nos demos bem, e ela disse que sentia que eu merecia saber o que estava acontecendo pelas minhas costas. Segundo ela, esse grupo de amigas tem um histórico de causar problemas nos casamentos de outras pessoas. É como se elas se vissem como um grupo exclusivo da cidade com ideias muito rígidas sobre quem se encaixa em seu círculo. A prima da minha esposa até me disse que ela já fizeram isso antes, convencendo suas amigas casadas de que seus parceiros não eram bons o suficiente e as incentivando a procurar melhores peixes no mar. Isso me atingiu como uma tonelada de tijolos. Quer dizer, uma coisa é ter opiniões sobre o relacionamento de alguém, mas tentar ativamente destruí-lo é um nível completamente
completamente diferente de maldade que parece saído de um filme de terror. Quanto mais penso nisso, mais me dou conta de que essas amigas provavelmente estão semeando dúvidas na mente da minha esposa desde que nos mudamos para cá. O que realmente dói é que ela está permitindo isso. Esta não é a mulher com quem pensei que me casei. A mulher com quem me casei era forte, independente e leal às suas decisões. Agora ela está agindo como se estivesse sendo influenciada por parasitas que estão se alojando em seu cérebro. Não posso continuar esperando que as coisas melhorem. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana. Nunca pensei que teria que dar esse passo, mas preciso me proteger se as coisas continuarem piorando. Além disso, comecei a procurar apartamentos em Chicago. Planejo voltar para a cidade que amo. Deixei a cidade porque amava mais minha esposa, mas agora não vejo mais sentido em continuar aqui. Minha empresa tem sido incrível em tudo isso. Eles me ofereceram um cargo de tempo integral no escritório novamente quando eu estiver pronto para voltar. Com isso será muito mais fácil retornar para Chicago se eu finalmente deixar tudo para trás. Não faz muito tempo que me mudei para cá, mas se não há nada que me prenda a esta cidade, não acho que será muito difícil passar por outra mudança. Atualização 3. Depois de me reunir com um advogado de divórcio e de ter um tempo para pensar bem nas coisas, não queria tomar uma decisão precipitada. Percebi que era hora de dar o próximo passo e começar a priorizar a mim mesmo. Enviei um e-mail para minha esposa formalmente expondo minha intenção de solicitar o divórcio. Em todo esse tempo ela nunca se interessou em recuperar o relacionamento, e não posso garantir que ela não me traiu naquelas noites de encontro. Pensava que era isso que ela queria, já que estava ativamente buscando uma forma de me substituir em vez de lutar pelo nosso casamento. Por isso o que aconteceu depois de enviar o e-mail me deixou muito surpreso. Ela me ligou poucas horas depois de recebê-lo absolutamente aos prantos. Entre lágrimas admitiu que havia cometido um grande erro. Estava admitindo que suas amigas a manipularam semeando dúvidas em sua mente. Elas a convenceram a reavaliar nosso casamento e a ter noites das garotas. Admitiu que se sentiu dividida entre seu próprio julgamento e a vida que havíamos construído juntos e que no final fez a escolha errada. Perguntei sobre os homens que estavam sendo apresentados a ela e ela demorou alguns segundos para responder porque não esperava que eu soubesse de tudo aquilo. Pensava que como eu sempre ficava em casa e não interagia com ninguém não iria descobrir. Mas ela não contava com a prima dela me contando tudo. Finalmente ela encontrou palavras para responder e me disse que não havia acontecido nada, que eram apenas homens que as amigas convidavam e que não tinha rolado nada. Não sei se era verdade, mas eu ia dizer a minha verdade. Disse a ela que apreciava sua honestidade e que estava feliz por ela conseguir enxergar o dano que suas decisões causaram, mas que minha decisão era definitiva. Não posso continuar me colocando em uma posição em que tenho que lutar por respeito no meu próprio casamento. Ela estava implorando para que eu reconsiderasse, chorando ainda mais, mas naquele ponto eu não ia mudar de ideia. Disse que esperei tempo suficiente para que ela recapacitasse, mas que agora eu não ia mais priorizar outra pessoa que não fosse eu. Não pense que foi fácil, mas naquele momento eu acreditava que era a melhor opção para mim. Em outro momento eu teria pensado em qual era a melhor opção para nós dois, como fiz com a mudança, mas agora não havia mais nenhuma razão para continuar fazendo isso. Agora estou oficialmente me preparando para meu retorno a Chicago. Com meu trabalho me esperando lá, parece que jogaram um salva-vidas para mim depois de eu ter caído em um lago congelado aqui em Minnesota. Alguns dos meus antigos colegas de trabalho até se ofereceram para me ajudar a encontrar um apartamento e me estabelecer. A única coisa que me consola em tudo isso é que poderei voltar para Chicago, onde estão meus amigos, familiares e minha vida. E volto com uma nova lição aprendida. Há de não deixar minha vida para trás por outra pessoa, já que quando essa pessoa se cansa de você, ela te abandona como um cachorro que não quer mais. Comecei o processo de empacotar minhas coisas, resolver toda a logística da mudança e aos poucos me despedir deste capítulo da minha vida. Há dias em que ainda estou com raiva, ainda magoado, mas ao mesmo tempo nem tinha me dado conta de como eu estava sufocado durante tanto tempo. Se há algo que aprendi com tudo isso é que o amor sozinho não é suficiente para manter um casamento. Claro, o amor é importante, mas a confiança, o respeito e a lealdade são igualmente cruciais, talvez até mais. E se você for honesto consigo mesmo, não pode continuar em um relacionamento em que te tratam como se você não fosse suficiente. Não importa quanto amor haja. É difícil admitir, mas é a verdade. Começar de novo aos 34 anos é assustador sem dúvida. Mentiria se dissesse que não estou com medo do que o futuro me reserva. Mas sabe, é mais assustador ficar nesta situação. Esse tipo de vida não é sustentável. O processo de divórcio já está oficialmente em andamento. Estou agradecido por ele ser relativamente simples, já que não temos filhos e a maioria das nossas finanças estão separadas. Tenho trabalhado em conjunto com meu advogado para garantir que tudo seja tratado de forma justa e o mais rápido possível. Neste ponto estou pronto para assinar os papéis e começar a reconstruir do zero. Não tenho pressa, mas definitivamente estou ansioso para que isso termine. Curiosamente, uma das fontes de apoio mais inesperadas durante tudo isso foi a prima da minha esposa. Ela tem sido muito gentil e tem sido bom ter alguém da família me apoiando. Ela até se desculpou por não ter me avisado antes sobre o quão tóxicas as amigas da minha esposa eram. Tenho conversado um pouco mais com ela e pelo menos ela me garantiu que minha esposa não me traiu, embora não seja algo que ela possa confirmar 100%. De qualquer forma, não é como se isso importasse neste momento.
Parte do acordo de divórcio é que não pagarei pensão alimentícia e é tudo o que me importa neste momento, terminar com isso. Estou muito grato à prima da minha esposa porque ela não apenas me ajudou com tudo isso e tem sido uma fonte de apoio, mas também se tornou uma espécie de amiga que tenho nesta cidade. Ela me fez sentir menos sozinho enquanto eu passava por todo o processo, por isso a convidei para conhecer Chicago. Ela nunca viajou para fora do estado e não é do tipo que quer viver aqui ou conhecer um homem daqui, então eu disse a ela que se ela viajar algum dia mostrarei meus lugares e restaurantes favoritos. É o mínimo que posso fazer por ela depois de ela ter sido meu salva-vidas. Não sei se terei outra atualização, mas se houver certamente será quando eu já estiver morando em Chicago novamente. Atualização 4. Estou escrevendo isso de Chicago e vocês não sabem como é bom poder dizer isso. Estou no meu novo apartamento e já voltei completamente à minha antiga rotina. Saio com amigos, como nos restaurantes que gosto e voltei para o escritório. O divórcio ainda não foi concluído, mas não acho que falte muito para que tudo termine. Minha esposa concordou com os termos, então só falta um pouco de burocracia. Sei que nesses 2 meses ela começou a sair com alguém, o que poderia explicar por que ela não decidiu contestar o divórcio ou buscar uma reconciliação. O que sinceramente é um benefício para mim. Que ela esteja com outra pessoa neste momento não me importa muito, só me faz pensar que tomei a decisão certa. Ela queria estar com alguém da cidade dela e é isso que ela conseguiu. Eu só queria minha vida de volta depois que ela deu ouvidos às amigas e provavelmente me traiu. Para quem perguntou da prima da minha esposa, a quem chamarei de Greta para não repetir prima da minha esposa o tempo todo, tenho coisas para contar. Ela esteve em Chicago há 2 semanas e ficou por uma semana. Foi tempo suficiente para conhecer a cidade por alto, embora ambos concordamos que não foi suficiente. Fizemos de tudo, desde visitar museus até provar a famosa pizza estilo Chicago. Sei que alguns preferem a de Nova York, mas nisso não vamos concordar porque eu gosto mais da daqui. A Greta também. Por isso nos damos tão bem. A Greta gostou tanto da cidade que está fazendo planos para se mudar para cá. Ela precisa conseguir um emprego, mas não acho que seja difícil porque ela se formou na universidade em Minnesota, o que abre um leque de possibilidades. Isso também é uma boa notícia para mim porque não vou negar, nós desenvolvemos uma espécie de conexão. Não sei aonde isso vai nos levar, mas decidimos tentar quando ela se mudar para cá. Ela sabe muito bem que eu não volto para a cidade dela nem por todo o ouro do mundo, e saber que ela também quer escapar de lá porque odeia como as pessoas são naquele lugar me faz sentir ainda mais atraído por ela. Talvez eu volte com outra atualização para contar como as coisas foram com a Greta, mas não atualizem este subreddit com muita frequência porque é provável que demore um pouco. Atualização 5. Sei que eu disse que viria contar sobre a Greta, mas também tenho outras coisas para compartilhar, então será uma atualização com um pouco de tudo. A Greta se mudou há 1 mês com trabalho e apartamento. Ela está tão feliz de poder viver aqui quanto eu, o que não me surpreende porque Chicago tem algo mágico. Mas calma, não vou falar só da cidade. Ela não se mudou para o meu apartamento porque queríamos primeiro testar como nos sentíamos juntos e é isso que temos feito desde que ela chegou. Ajudei com a mudança e fomos jantar naquela mesma noite, o que podemos considerar nosso primeiro encontro oficial. Desde então temos dormido no apartamento um do outro algumas noites por semana, então pode-se dizer que as coisas vão bem. Não consigo evitar rir porque fui para aquela cidade com uma esposa e agora voltei com uma namorada. E é ainda mais engraçado porque eu nunca teria imaginado ter um relacionamento com uma mulher que veio daquele lugar, ainda mais com o que as amigas da minha ex-esposa representavam. Mas tive a sorte de encontrar a única mulher de lá que gosta de viver em uma cidade grande. Essa mudança não foi totalmente improdutiva se pensar bem. Meu divórcio foi finalizado, então já posso chamar a minha ex de ex-esposa, e não preciso mais ter contato com ela. Bem a tempo porque ela pode estar pensando em voltar agora que aconteceram algumas coisas na cidade dela. E quando digo voltar, me refiro a Chicago e possivelmente ao nosso relacionamento. É o que acontece em uma cidade pequena onde todos sabem de tudo. E até a Greta ficou sabendo de algo que em uma cidade grande seria impensável. Resulta que o namorado da minha ex, o homem que supostamente tinha tudo que as amigas dela queriam para ela, também tinha o que queria com uma das amigas dela. Preciso explicar o que aconteceu? Já deu para entender? Vou assumir que sim e continuar com o que tenho para contar. Agora minha ex é a corna da cidade e a amiga dela não é mais amiga dela porque agora é namorada do ex-namorado dela. Por isso acho que ela pode estar pensando em voltar já que sua amada cidade talvez não seja tão interessante agora. Ainda assim, nos 2 meses desde que tudo aconteceu não tive notícias dela e espero continuar assim. Não acho que ela saiba do meu relacionamento com a Greta e espero que continue sem saber porque não quero mais drama. Atualização 6. Lembram que eu disse que a Greta e eu passávamos um tempo no apartamento um do outro? Embora tecnicamente eu esteja mais no dela do que ela no meu. Não sei, talvez seja a hora de morarmos juntos depois de vários meses assim. Isso é importante para o resto da atualização. Um dia abri a porta do apartamento da Greta onde eu tinha passado a noite e encontrei minha ex-parada ali com algumas malas. Eu estava mais surpreso do que ela. Não que ela não estivesse surpresa, mas eu estava tomando café da manhã e não esperava vê-la novamente. A conversa foi constrangedora para dizer o mínimo. Mas finalmente ela foi embora. Ela sabia que a Greta tinha se mudado para Chicago, mas não sabia que eu estava tendo um relacionamento com ela. A Greta não era sua primeira opção, mas como naquele fim de semana havia um evento importante na cidade, não havia muitos quartos de hotel disponíveis e ela pensou que sua prima poderia ajudá-la com um lugar para ficar por algumas noites. A reação da minha ex-esposa não foi tão amigável quanto estou contando, não que ela tenha ido embora sem dizer algumas coisas, mas para ser sincero, não é como se nos importássemos. Eu não comecei meu relacionamento com a Greta antes do divórcio, algo que minha ex não pode dizer. E no pior dos casos, se ela queria um homem da cidade dela, também era justo que eu tivesse uma mulher da
minha, não acham? Dizer isso não foi minha ideia mais brilhante e a Greta me lembrou disso depois que sua prima foi embora. De qualquer forma, a Greta disse que ela não podia ficar ali porque seria incômodo para ela e acredito que minha ex-esposa, depois de saber do relacionamento entre mim e a Greta, também pensou o mesmo. Ela teria tentado ir para o meu apartamento se não estivesse na casa da Greta? Não acredito porque ela não tinha o endereço. De qualquer forma, se meu apartamento era sua segunda parada, tenho certeza de que ela descartou a ideia. A única coisa que sabemos dela é que ela ficou na cidade. Isso foi há 2 noites e não tivemos mais notícias. Provavelmente ela encontrou um hotel muito caro para passar a noite, daqueles que geralmente estão disponíveis. Edição: sei que minha ex-esposa está morando na cidade, sei por amigos em comum. Ainda assim, ela nos deixou em paz e não se tornou uma ex-maluca.